Agora, definitivamente, a coisa está se complicando para Jair Bolsonaro. O povo parece que acordou o desespero diante do que está acontecendo em Manaus, a população desesperada para conseguir sobreviver e o presidente não fazendo nada. A OAB entrou em campo, estuda lançar um pedido de impeachment porque Bolsonaro não está garantido o direito à vida das pessoas. Isso é uma garantia constitucional e se é um crime de responsabilidade, claro. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, vai entrar com pedido de impeachment. E o Rodrigo Maia, dessa vez ele vai aceitar? Vou explicar a situação toda para você, assista esse vídeo até o final e vem comigo. Olá, como que você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto, sem enrolação? Porque é o seguinte, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu que vai entrar com um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro por causa da catástrofe, por causa do colapso da saúde em Manaus. Ali, segundo o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, é claro o crime de responsabilidade, porque a Constituição garante o direito à vida. E Jair Bolsonaro não está garantindo o mínimo acesso à vida às pessoas quando ele nega oxigênio. O governo foi avisado e não fez nada. Nas palavras de Felipe Santa Cruz, não existe enquadramento mais cristalino em cometimento de crime de responsabilidade por presidente da República do que atentar contra a inviolabilidade do direito à vida. É urgente restaurar a garantia dos direitos fundamentais no país. Estamos ouvindo a todos. Isso quer dizer o seguinte, a OAB agora deve entrar com um pedido de impeachment e Rodrigo Maia, ou o próximo presidente da Câmara, porque Rodrigo Maia sai em fevereiro, vai ter que decidir se aceita ou não. Mas a situação é mais complexa. Há interesses do mercado financeiro, dos poderosos e toda uma situação política por trás visando a 2022. Eu vou explicar isso tudo para você, só vou pedir para você então se inscrever no canal. Aproveita que você está com o celular na mão, dá um cliquezinho, se inscreve no canal, porque aí você recebe os próximos vídeos, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Posso contar com você? Então veja só, a situação de Jair Bolsonaro ficou escancarada agora nessa crise sanitária de Manaus. Porque enquanto ele estava meio que tirando sarro, que se tomar vacina você vai virar jacaré, vamos tomar cloroquina, mostra a cloroquina para Ema, tinha um lado folclórico. A pandemia até parecia que não existia. Pessoas estavam indo para a praia, estavam indo para festas, só que agora as pessoas estão morrendo sem oxigênio. E não é que não tem oxigênio no hospital. Não tem oxigênio no Amazonas, não tem onde comprar. A White Martins não tem como produzir, a capacidade dela já está sendo usada. Então está vindo oxigênio da Venezuela, para vocês terem uma ideia. A situação é muito grave. E no meio dessa situação, o que Bolsonaro faz? Manda o Pazuello para Manaus, manda ele distribuir cloroquina para o povo, lança um aplicativo que é para você pôr os seus sintomas lá, e o aplicativo vai dizer, se você tiver Covid, vai mandar você tomar cloroquina. O povo não quer cloroquina. O povo está morrendo, o povo quer oxigênio. A situação é desesperadora. A gente não tem muito acesso a isso, né? Algumas informações de bastidores dizem que é assim. Numa sala, por exemplo, que tem 4, 5, 6 pessoas internadas precisando de oxigênio. Cada uma tinha o seu cilindro. Aí depois, quando foi acabando, começava a compartilhar. 2 pessoas usavam o mesmo cilindro. Vai acabando 3 pessoas num cilindro só. 4, um cilindro para 5, 6 pessoas fazendo o revezamento. Então imagina você não conseguir respirar, você achar que você vai morrer porque está faltando ar, aí põe para você. Só que falta para o outro, aí morre um aqui, aí morre outro ali. Gente, imagina esse tipo de situação e a família vendo, sem poder fazer nada. As pessoas morrendo por falta de ar, asfixiadas. Então bateu o desespero no povão. O povão que estava meio anestesiado, agora está decidido a exigir que alguma coisa aconteça. Resposta de Bolsonaro, vou buscar vacina na Índia. Esqueceu de combinar com a Índia. A Índia falou, olha, meu programa de imunização nem começou, não vou mandar vacina para o Brasil. Ele não tem mais vacina agora. Ele só comprou uma vacina, que é a vacina de Oxford, está sendo produzida na Índia e a Índia não vai entregar. Ponto. Vai ser obrigado a usar a vacina do Dória, que ele tanto espizinhou, porque tinha eficácia de 50%. Agora é a única vacina que ele tem. Nesse caos todo, ficou clara a seguinte situação. Bolsonaro não vai tirar o Brasil dessa crise sanitária. Sem resolver o problema de saúde, a economia não volta a funcionar plenamente. Sem funcionar plenamente, quem tem dinheiro é quem mais perde. Não adianta eu produzir nada na minha indústria porque o comércio não vai querer comprar.
O comércio não compra porque não tem para quem vender, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão sem auxílio emergencial, 40 milhões de pessoas estão completamente desassistidas, isso leva a economia a um colapso. Quando você junta a questão sanitária, a questão econômica e a questão política, já está claro para a classe política que Bolsonaro é a pessoa que só está pensando em 2022 e em salvar os próprios filhos corruptos da cadeia. Ele não pensa em outra coisa. Então, quando você começa a juntar essa situação, cria-se o clima para um impeachment. Rodrigo Maia até agora não aceitou nenhum. Ele tinha 62 pedidos de impeachment até a última contagem na mesa dele. Um até nosso. O nosso canal conseguiu fazer um pedido de impeachment e colocar na mesa do Rodrigo Maia. Tá lá, para ele aceitar quando ele quiser, mas ele sequer leu. Ele não apreciou o pedido, porque se ele ler, ele vai falar, tem a ver? Deixa lá. Não tem? Arquiva. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Nem deu encaminhamento, nem arquivou. Está simplesmente sem apreciação, há mais de 200 dias. Nessa que ele está fazendo corpo mole, chegou naquela situação que está assim. Rodrigo Maia, se você não vai fazer nada, você é cúmplice. Rodrigo Maia tem pretensões políticas, todo político tem. Então, mesmo ele não querendo, para Rodrigo Maia tá bom, gente. Para ele, pessoalmente, tá ótimo, porque é um presidente fraco. Ele não ocupa o espaço que deveria ocupar. Bolsonaro é pequenininho em relação ao cargo dele, ele não ocupa o espaço que ele deveria ocupar. Quem ocupa esse espaço é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia virou praticamente o primeiro-ministro do Brasil. Ele que aprova as leis, ele tem o Congresso na mão, o que ele quiser, ele coloca em pauta para votar e sempre passa. Ele nunca perde uma votação, ele coloca em votação, passa. Então é ele que está mandando no Brasil. O primeiro-ministro hoje é o Rodrigo Maia. Não interessava para ele tirar Bolsonaro, mas agora a situação mudou. Mudou porque a sociedade entendeu que enquanto tivermos Bolsonaro, teremos vírus, teremos pandemia e a economia não volta a funcionar. E aí, para quem tem dinheiro, o bicho pega. Para quem colocaram Bolsonaro lá para fazer uma economia que não fosse uma economia popular, uma economia voltada para banco, voltada para empresário, e ele não faz. Bolsonaro não aprovou uma única privatização até hoje. Bolsonaro não conseguiu fazer as reformas. A reforma da Previdência foi aprovada porque o Rodrigo Maia aprovou. Sem a participação de Bolsonaro, sem a participação de Paulo Guedes. Então já está muito claro que Bolsonaro, enquanto ele estiver lá, nós vamos ter que conviver com pandemia e Bolsonaro só vai se preocupar em tirar o filho da cadeia e com a reeleição em 2022. Então, chegou num ponto que não dá mais. O presidente da OAB vai entrar com pedido de impeachment e o presidente da OAB tem uma questão pessoal para resolver com Bolsonaro. Uma questão que não é de agora. Bolsonaro atacou o Felipe Santa Cruz e o pai do Felipe Santa Cruz. Vamos ver se você lembra. Em 2019, o Bolsonaro, quando ele estava ainda naquela fase, tinha acabado de ser eleito, tal, recém-presidente da República, ele atacou a OAB gratuitamente. Fizeram uma pergunta para ele sobre o caso do Adélio, porque o Adélio foi considerado doidinho, foi considerado inimputável, então ele ia para um hospital psiquiátrico e não para um presídio. E a defesa do Bolsonaro não recorreu. Perguntaram por que não recorreu, ele saiu falando um monte de coisa e falou assim, essa OAB, para que serve essa OAB? Por que não deixaram ver o telefone do advogado dele, do advogado do Adélio? Essa OAB que impediu, tem que ver com essa OAB para que ela serve. O que não é verdade, tá? Ele está confundindo dois casos diferentes, porque o telefone do advogado realmente não pode nem ser grampeado. A justiça não permite. Aqui para nós um parênteses. Vocês lembram que o Sérgio Moro deixou de ser ministro? Assim que ele saiu do governo federal, ele não era mais juiz, ele entrou com pedido para ter a carteirinha de advogado. Sabe por que ele fez isso? Porque o advogado não pode ser grampeado. Então ele queria era a vantagem de ser advogado. Ele nem quer advogar, mas é só para ter essa garantia. Quem sabe o que fez no verão passado sabe do que precisa para se garantir, né? Ah, mas o Sérgio Moro não prestou prova da OAB. Não precisa. Você se forma em direito, você tem que prestar o exame da ordem para ser advogado. Mas se você foi juiz ou se você foi do Ministério Público, você é dispensado da prova, certo? Mas quando o Jair Bolsonaro atacou a OAB, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, nem respondeu. Foi algum jornalista que perguntou, ah, mas a OAB, o senhor está dizendo isso, aquilo? O próprio Jair Bolsonaro falou na sequência, essa OAB aí, desse Felipe Santa Cruz, se ele quiser saber o que aconteceu para o pai dele, eu conto para a família dele saber. O pai do Felipe Santa Cruz, o Fernando Santa Cruz,
Ele era opositor da ditadura, ele fazia parte de um movimento estudantil de oposição à ditadura militar e ele desapareceu. A família nunca soube o que aconteceu com ele. Aí Bolsonaro foi nesse golpe baixo, foi na canela, falando assim, se a família dele quiser saber o que aconteceu com o pai dele, eu conto. O Felipe Santa Cruz entrou na justiça para que Bolsonaro então explicasse, dizendo, a minha família há muitos anos quer saber o que aconteceu com o meu pai, se o senhor sabe, o senhor vai ter que falar. E está lá na justiça esse caso. Desde então eles se estranham. Desde então eles se bicam. O Jair Bolsonaro está querendo fazer uma lei para que o exame da ordem não seja mais obrigatório. Na prática ele vai meio que acabar com a OAB. Eles estão brigando. Então Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB, que não vai com a cara de Bolsonaro, quer fazer um pedido de impeachment. O pedido de impeachment que vem da OAB tem muito mais chance de ser aprovado do que o pedido que o PT faça, que o PSOL faça. Porque sempre que um partido faz um pedido de impeachment, fica meio que na cara que a oposição vai ser contra. Né? Se um partido de direita faz, a esquerda é contra. Se um partido de esquerda faz, a direita é contra. Por questões partidárias. A OAB não está ligada a um partido político, ela é de fora da política. Então, como ela está fora dessas questões partidárias, tem mais chance de ser aceito por todos. Está se desenhando o cenário do impeachment. Bolsonaro sabe, está desesperado. Confiscou as vacinas de São Paulo. Falou, olha, vocês têm prazo aqui para entregar, quero todos os 6 milhões de doses que você tem, manda tudo para cá, senão eu vou romper contrato. Ele está desesperado. Ele que desdenhava de vacina, desdenhava da própria doença, agora ele quer começar a vacinar a qualquer custo, de qualquer jeito, mesmo sem ter seringa, mesmo sem ter vacina, ele quer começar a vacinação para livrar a situação dele. O povo está cobrando de Jair Bolsonaro o custo das mortes em Manaus. Já são 205 mil mortes do Brasil e está caindo nas costas dele. No mundo inteiro, quem apostou contra o vírus perdeu. No mundo inteiro, quem não agiu com responsabilidade contra o vírus se deu mal. E Jair Bolsonaro não é o primeiro. Tá? O Trump é um caso típico. O Trump poderia estar reeleito se não fosse o descaso com a pandemia. Nos Estados Unidos estão morrendo 4, 5 mil pessoas por dia. No Brasil está morrendo isso por semana. Nos Estados Unidos está morrendo por dia 4 a 5 mil pessoas. Então a situação é muito séria, Bolsonaro sabe que ele está com a cabeça sendo colocada na guilhotina do impeachment e daqui para frente agora vai ser questão de articulação. Como que a gente faz? Porque o mercado não está satisfeito, a política não está satisfeita e o povo não está mais satisfeito. Tivemos o primeiro panelaço, a coisa vai se acentuar, vamos ver o desfecho, mas a OAB vai entrar com pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se já foi inscrito, deixe o seu like. No final do vídeo eu deixo o nome das pessoas que ajudam o canal no Apoia-se. Se você também quiser apoiar a produção de conteúdo, o link está aqui embaixo. Um grande abraço para você e eu já fui.